Bom dia, galerinha, tudo bem? Bom, hoje eu vim trazer para vocês um pouquinho de informação de como é que a gente separa as sílabas no espanhol, tá? Então, como é que isso funciona, se seguem as mesmas regras do português ou não. Então, vamos dar uma olhadinha, né? Primeiro, entender o que é uma sílaba, tá? Então, sílaba é aquele fragmento da palavra, é quando a gente separa ela em partes, né? Normalmente formado por uma consoante e uma vogal, e elas vão estar separadinhas aí, mesa, boca, seta e assim por diante. E aí, quantos tipos de sílabas a gente tem? No português, a gente separa em 4. Monossílabo, dissílabo, trissílabo e polissílabo. No espanhol, a gente vai dividir em 5. Monossílabos, como tá esse si aí, uma sílaba só. Bissílaba, quando tem 2 sílabas, tá ali, ó, cartas. Trissílabas, quando tem 3 sílabas. Consuelo. Tetrassílaba, quando tem 4. Perguntando. E polissílaba, quando tem mais de 5, tá? Então, adivinando, ok? Então, essas 5 categorias que a gente vai classificar essa quantidade de sílabas. Como é que a gente faz para separar essas sílabas? Né? A gente pode ter sílabas com uma vogal sozinha, como tá ali, ó, amigo. A gente pode ter separação de sílaba com vogais e consoantes, então pode estar ali, ó, algebra. A gente pode, quando a gente tem os 2 R's e os 2 L's, eles não se separam, diferente do português. Porque os 2 R's e os 2 L's, eles fazem parte do alfabeto do espanhol. É como se eles fossem uma letra só. Eles não são um encontro de 2 letras, eles são como se fosse uma letra só. Então, se eles são como se fosse uma letra só, eles não se separam. Então, ali, ó, amarrar, os 2 R juntos. Amarilho, os 2 L juntos, tá? Isso não vai acontecer quando eu tenho 2 letras, por exemplo, 2 Cs, 2 Ns, tá? Que aí, nesse caso, eles não fazem parte do alfabeto, eles estão juntando 2 consoantes. Então, se eu tiver 2 vezes a letra C, vai ficar separado, accidente. Inato, inato. Só vai ficar juntinho os 2 R's e os 2 L's, tá? Todas as outras consoantes que se encontrarem vão ser separadas. E quando a gente tem esses encontros que a gente já conhece, o B com R, o C com R, D com R, eles continuam juntinhos na sílaba. Então, freno, ladrão, Google, plato, franco. Aí eu vou precisar dizer o seguinte para vocês. Nas vogais, A, E, I, O, U, elas vão ser divididas em vogais fortes, segurando esses pezinhos aí, e em vogais fracas, que a gente chama no espanhol de débiles. Por que a gente precisa saber isso? Porque a gente vai saber se a gente separa as vogais que estão juntas ou não, de acordo com isso aí. Se eu tiver vogais fortes numa palavra, se eu tiver o A e o O e o E, elas são fortes, então elas se separam. Se eu tiver uma vogal forte com uma vogal fraca, essa vogal fraca que a gente chama de débiles, elas não podem ficar sozinhas, elas têm que ficar junto com a forte. Então, se eu tiver misturado o A e o I, o O e o U, se eu tiver essas misturas, não se separa. Vamos entender com o que é isso? Então, o que acontece? Eu vou ter o seguinte, quando eu tenho uma vogal fraca e uma vogal forte, ela não se separa. Então, aqui, ó, colegio. O I é fraco, o O é forte. Então, o I não pode ficar sozinho, ele tem que ficar coladinho no O. Isso se chama diptongo. Então, não se separa. O hiato, eu vou ter 2 vogais fortes. Maestra. Como elas são fortes, elas são independentes, então eu posso separar. Maestra. E eu vou chamar isso de hiato. Então, os ditongos não separam e os hiatos separam.
Ditongo é vogal fraca com vogal forte. E hiato são duas vogais fortes. Se a vogal fraca, que é o I e o U, estiver acentuada, ela se torna forte, tá? Então, só se ela estiver acentuada. Então, por exemplo, aí, dormia. Como o I está acentuado, ele ficou forte. Então, ele ficou independente. Ele não precisa mais do A. Então, ele fica separado, mas só se o I e o U estiverem acentuados. Triptongos, quando eu tenho 3 vogais na mesma sílaba, tá? Eles não se separam, então eu tenho aí, ó, estudiais. Eu tenho miau, uma palavra só, tá? Então, os tritongos, eles não se separam. Quando tiver 3 vogaizinhas juntas, elas não separam. Aqui um resuminho do que eu acabei de falar. Hiato, vogal fraca com vogal forte. Tritongo eu tenho uma fraca, uma forte e outra fraca. E o hiato eu tenho 2 fortes que se separam, tá? Então, só quando for um hiato que se separa. Besitos e até a próxima aula.